Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do ABP TV. Na edição de hoje, vamos reprisar o programa Esquizofrenia Resistente ao Tratamento, que foi exibido no dia 24 de maio de 2021. Acompanhe a partir de agora. Olá, boa noite. Está no ar ao vivo mais uma edição do ABP TV. Hoje vamos falar sobre esquizofrenia resistente ao tratamento. Para debater o assunto, recebemos o Dr. Ari Gadelha, coordenador geral do Programa de Esquizofrenia da Unifesp, vice-presidente da Associação Brasileira de Neurociências Clínicas, orientador credenciado pela pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Também conosco, doutora Clarissa Gama, médica psiquiatra, livre docente pela Universidade Federal de São Paulo, professora do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado na Universidade de Melbourne, na Austrália, atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da UFRGS. Também conosco o Dr. Hélio Elkes, livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fundador e coordenador do Programa de Esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. É membro internacional da American Psychiatry Association, a APA, e da Schizophrenia International Research Society e do Brazilian Research Consortium on Schizophrenia. Participe agora mesmo, mande a sua pergunta. Pelo YouTube, Facebook e Instagram, você pode enviar pelo espaço de comentários. Mas se você estiver assistindo pelo site da ABP, envie a sua pergunta pelo Linha Direta. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. O dia 24 de maio é marcado por ser o Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia e, em alusão a essa tão importante data, todos os programas ABP TV de maio abordaram o tema. Fechando a sequência, debateremos esquizofrenia resistente ao tratamento ou refratária. Essa patologia caracteriza-se por não responder satisfatoriamente aos tratamentos adotados pelo psiquiatra. Esta resistência se apresenta em 1 a cada 2 pacientes. Diversos fatores podem contribuir para a falta de resposta à medicação, como, por exemplo, a não adesão ao tratamento, com tomadas irregulares da medicação e interrupções frequentes, dosagens insuficientes ou excessivas, gerando baixa eficácia ou muitos efeitos colaterais, abuso de drogas e álcool, estresse crônico em decorrência de fatores sociais e familiares e gravidade da própria doença. Essa e outras questões serão abordadas a partir de agora no ABP TV. Estamos ao vivo, envie a sua pergunta pelo espaço de comentários. Vamos para São Paulo conversar com o Dr. Ari Gadelha. Dr. Ari, muito obrigado pela sua participação aqui nesta edição, em nome da BP e também do nosso presidente Antônio Geraldo. Eu já gostaria de fazer uma primeira questão para o senhor. O que caracteriza um quadro de esquizofrenia como resistente? Doutor, o senhor mutou o microfone? Verifica por gentileza. Pronto, perfeito. Agora Obrigado, sim, Lucas. Desculpa. Pode falar, sem problema. Então, eu queria somente agradecer o convite pela Associação Brasileira de Psiquiatria, na figura do seu presidente da diretoria, e queria também agradecer a todos que nos assistem e dar um meu oi aos colegas de mesa, que são amigos queridos e grandes profissionais. A definição de esquizofrenia resistente ao tratamento, ela recentemente ela sofreu um consenso, ela passou por um consenso de especialistas, publicado na American Journal em 2017, no qual se definiu que, de um jeito bem simplificado, esquizofrenia resistente é a falha em ter resposta adequada a duas medicações antipsicóticas usadas por dose, tempo e adesão adequados. O que é falha ao tratamento? Falha é você manter psicopatologia moderada a grave. Isso quer dizer
que não é só o paciente ter algum sintoma que não interfere no seu dia a dia. Ele tem que ter um nível de sintoma após esses 2 antipsicóticos que interfira claramente nas suas relações. A dose adequada, estabeleceu-se ali uma dose equivalente de clorpromazina, que é difícil assim, a gente decorar essas doses, mas para ficar mais simples para quem nos ouve, a ideia é a seguinte: se você usasse como padrão a dose mínima de cada antipsicótico, a gente não conseguiria dizer que o paciente não respondeu, porque ele não usou uma dose mais elevada da medicação. Então você teria uma grande taxa de pessoas que não responderiam à medicação. Se você definisse que a dose adequada era a dose máxima, possivelmente nós teríamos um grande número de pessoas que não tolerariam os efeitos colaterais da medicação. Então se definiu ali que a dose adequada era uma dose mediana. Assim, então risperidona seria mais ou menos 5 miligramas e assim por diante em cada antipsicótico. Tá? O tempo adequado foi definido em 6 semanas, no mínimo, e a adesão adequada foi pelo menos tomar 80% das doses conforme prescrição. Então essa é a definição atual de esquizofrenia resistente ao tratamento. Ok, muito obrigado, doutor Ari. De São Paulo, vamos para Porto Alegre conversar com a doutora Clarissa Gama. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui nesta edição, em nome também do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo. Eu gostaria de estender essa primeira questão também para a senhora. A senhora teria algo a complementar sobre essa caracterização do quadro de esquizofrenia resistente? Obrigada, Lucas, enfim, por estar mediando esse programa. Eu quero agradecer a participação, enfim, de todos vocês aí que estão nos assistindo. Agradecer à BP por esse convite e aos meus queridos colegas aqui, o professor Ari e o professor Hélio Elks, grandes amigos. Mas então essa pergunta, ela é bem importante, eu acho que ela foi muito bem definida pelo Dr. Ari. O que eu complementaria, né? Que nós temos que cuidar, então, com aquelas falsas resistências ao tratamento. Principalmente, o que se caracteriza isso? É a não adesão. Não adesão às medicações, muitas vezes, elas geram quadros que parecem resistência ao tratamento e acabam que a pessoa não está tomando, né? Essa doença é muito comum nos transtornos psiquiátricos de uma maneira geral. Outras coisas também são importantes a serem consideradas, às vezes como o tabagismo, né, que a gente sabe que o tabaco aumenta a metabolização dessas drogas. Então, isso são coisas que caracterizam não resistência primária, mas sim resistências que elas são causadas por outras coisas, os sintomas resistentes ou por não adesão ou por outras drogas, outras substâncias que fazem com que esses indivíduos metabolizem rápido. Ok, doutora Clarissa, muito obrigado. Vamos agora voltar para São Paulo com o doutor Hélio. Doutor Hélio Elks, também conosco. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui nessa edição do ABP-TV. Gostaria de saber se o senhor tem algo ainda a complementar sobre essa nossa primeira questão do debate de hoje. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito honrado pela presença novamente, participar novamente da ABP-TV e de estar com colegas assim tão importantes e significativos dentro da psiquiatria brasileira, o Ari, a Clarissa. Eu digo o seguinte, essa definição trazida pelo Ari, que é do TRIP, que foi publicado no American Journal, é uma definição muito clara, precisa, mas bastante utilizada para pesquisa. Na prática clínica, eu acho que se nós tivermos um paciente que fez um tratamento adequado durante pelo menos 4 semanas, com um antipsicótico, seja ele típico ou atípico, não respondeu. O que quer dizer não respondeu? Como o Ari disse, persistência da psicopatologia, principalmente psicopatologia positiva, principalmente sintomas psicóticos, ele vai para um segundo tratamento. Também, esse segundo tratamento
O ideal, 6 semanas. Mas se já na 4ª semana ele não está respondendo, você deu um primeiro antipsicótico, você dá um segundo antipsicótico, e após 8, no máximo 12 semanas, nós temos, então, uma evidência clara que esse paciente é resistente se, como disse a professora Clarice, nós tivermos certeza que há resistência. O grande problema é que nós vemos que esse prazo se estende muito. As pessoas dão não 1, nem 2, mais 3, mais 4, mais 5 antipsicóticos, e isso não deve acontecer. O quanto antes nós pudermos identificar pacientes que estão resistentes ao tratamento, porque não responderam a 2 antipsicóticos, em 2 tratamentos adequados, é a coisa mais importante. E com isso, o passo seguinte, que é a introdução da clozapina. Ok, doutor Hélio, muito obrigado. Doutor Ari, recebemos aqui uma pergunta pelo Facebook, é do Wagner Vieira. Ele quer saber se é possível que outros transtornos psicóticos evoluam o prognóstico para a esquizofrenia resistente. Estamos sem o seu áudio novamente, doutor. Pode deixar aberto, por gentileza. Perfeito. Bom, se eu entendi bem a pergunta do Wagner, só para explicar, entre os quadros psicóticos, né, primários, a gente tem a psicose breve, transtorno delirante, persistente, transtorno esquizofreniforme, esquizoafetivo, esquizofrenia. Esquizoafetivo talvez ali, né, entre a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Eu pensaria em clozapina basicamente para os quadros que seriam mais duradouros, né, em que você tem essa possibilidade da doença não responder. A definição ela é mais específica para o diagnóstico de esquizofrenia, mas eu diria que poderia ser estendida pela experiência clínica ao delirante persistente e, por que não, também a pacientes que receberam o diagnóstico inicial de esquizoafetivo. Tá? Mas a clozapina ela acaba sendo um remédio usado como uma estratégia, digamos assim, de resgate para diversos transtornos. A gente tem, por exemplo, algumas evidências mais recentes também de uso de clozapina para doença bipolar, né, cada vez com mais evidências. Mas, em resumo, o que eu gostaria aí de dizer, né, o Hélio tocou nesse assunto, que por que a gente discute esquizofrenia resistente ao tratamento? Primeiro porque ela é comum, né, ela é uma condição que afeta aí, a gente tem as estimativas em torno de 30%, na verdade, né, da doença, as estimativas mais atuais, e tem uma medicação que é superior, que é a clozapina. Nas meta-análises, a clozapina se mostra superior, sobretudo para a sintomatologia positiva, como o Hélio disse, né, delírios e alucinações. O problema é que essa medicação, que é a mais eficaz, ela é retardada. Então você tem, como o Hélio comentou, 5 antipsicóticos em média que são tentados antes de fazer clozapina. Então, em vez de ser o terceiro, você tenta 5 antes de chegar na clozapina. E isso muitas vezes leva de 7 a 9 anos. Então, uma condição que você podia já começar a clozapina, às vezes com 1 ano de doença, você adia mais 8 anos, né? Então, acho que são alguns dados importantes para deixar claro para o público a relevância de fazer esse diagnóstico correto e no tempo adequado, uma vez que quanto mais tempo leva para introduzir a clozapina, pior a resposta. Ok, muito obrigado, doutor Ari. Vamos voltar com a doutora Clarissa. Doutora Clarissa, lá pelo Facebook, temos mais uma questão do Ednilson Correia de Abreu. Ele quer saber como manejar a esquizofrenia em seu primeiro surto agudo em um adolescente, visando a possibilidade da não refratariedade da doença no futuro. Muito boa pergunta, Ednilson. Então, alguns aspectos aí a serem considerados, né? O primeiro de tudo é que refratariedade não é sinônimo de cronicidade nem de deterioração cognitiva. A refratariedade, então, o primeiro episódio psicótico é algo que a gente tem que manejar de uma maneira bem adequada, porque são esses primeiros anos de doença
em que ocorre a maior parte da deterioração. Então, quer dizer, aquilo que define o prognóstico em médio e longo prazo. E nesse momento a gente pode ter um resgate muito interessante do funcionamento desses indivíduos, né? O manejo, né, e a gente hoje tem respostas graças a esses grandes segmentos de populações que principalmente os escandinavos fazem muito bem, que depois do primeiro episódio de esquizofrenia, sempre, tá, independente da época que se para a medicação, é sempre pior parar a medicação. Então, parar a medicação depois da gente ter o diagnóstico de esquizofrenia é algo não recomendável. Ela é uma doença grave, é uma doença que por si só tem muitas recaídas mesmo com o tratamento, mas as recaídas elas são muito mais graves e elas são muito mais frequentes quando se interrompe a medicação. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Prevenção de refratariedade. Então, aí também tem dois aspectos bem importantes da questão da refratariedade. Às vezes, uma pessoa pode ser refratária já, tá, no primeiro episódio de esquizofrenia. A clozapina ela não é o primeiro tratamento, a gente sabe disso, mas ela pode ser usada no primeiro episódio mediante a não resposta a 2 antipsicóticos, como os colegas bem citaram. Então, a gente não retarda o uso, se for necessário. Clozapina, tá? Precisar de clozapina não é sinônimo de estar cronificado, muito pelo contrário. A clozapina, ela não só ela salva os sintomas e previne a deterioração, quanto é um remédio que aumenta a expectativa de vida. E isso, de novo, assim, é um remédio que enfim, em qualquer cardiologista que tivesse na sua mão uma medicação após um infarto agudo do miocárdio, dá uma medicação que melhora os sintomas do infarto e faz que essas pessoas pós-infarto vivam mais, a gente não tem por que não usar. Então, essa eu acho que é a grande mensagem da gente conversar repetidamente, falar, e eu sei que os meninos aqui adoram esse assunto, e eu também, no sentido educacional, né, da esquizofrenia refratária, porque, de novo, gente, esquizofrenia refratária não é sinônimo de cronificação, de fim de linha, daquilo que não tem mais o que fazer, muito pelo contrário. Mas a pergunta é essa, assim, é tratar continuadamente. A gente tem resistência também ao tratamento mediante duração de psicose não tratada. Tem pessoas que não têm resistência primária e que vão acabar sendo resistentes porque ficam com tratamentos intermitentes, com psicose duradoura, principalmente ao longo desses primeiros anos de evolução da doença. Ok, doutora Clarissa. Doutor Hélio, lá pelo YouTube, o Vinícius fez o seguinte questionamento: quais são as principais comorbidades clínicas associadas ao paciente com esquizofrenia que vocês encontram em seus consultórios? Bom, é uma muito boa pergunta. Não necessariamente essas comorbidades têm relação com a aquisição de resistência ao tratamento, né? Muito comumente, pacientes com esquizofrenia têm sintomas depressivos. É muito frequente isso. Dentro das dimensões psicopatológicas que a esquizofrenia é positiva, negativa, desorganização cognitiva e de humor e ansiedade, então nós encontramos frequentemente sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, sintomas muitas vezes obsessivo-compulsivos, e diria que a grande comorbidade que vamos dizer assim, que realmente torna a esquizofrenia e pode representar digamos assim, um desfecho desfavorável é realmente a presença da deterioração cognitiva. Essa é verdade que a esquizofrenia já foi chamada de demência precoce, mas essa é vamos dizer assim, a dimensão em que pode representar um fator importante prognóstico do desfecho favorável ou desfavorável da esquizofrenia. Intervenções precoces
tanto com antipsicóticos, também com intervenções psicossociais, evitam, ou melhor, ajudam a evitar um desfecho desfavorável, sobretudo em termos da cognição. Ok, muito obrigado, doutor Hélio. Doutor Ari, a pergunta agora vem lá do nosso YouTube e é da Cris Macedo. Ela quer saber qual a orientação à família nos casos em que o paciente não quer falar no assunto e recusa ir ao médico. Olha, esses são os grandes desafios, né? Eu acho que tem muitas mães, pais, assim, não tem uma fórmula exata sobre isso, tá? Porque o que acontece, né? Acho que é um evento aberto, né? É importante a gente dar alguns esclarecimentos. Por que o paciente às vezes se recusa? Porque faz parte do que a gente define como psicose a pessoa não ter crítica, né? Essa que é a diferença de você achar que alguém pode estar te perseguindo, que alguém está olhando para você, é uma coisa que pode acontecer no dia a dia, e um delírio. No delírio a pessoa tem certeza absoluta, então ela não tem crítica sobre aquilo. Tá? E muitas vezes vai ser difícil porque ela não entende que aquilo é algo que a prejudique. Então, uma coisa que às vezes me ajuda na prática, até para fazer uma boa ligação com o paciente, é tentar pegar o que incomoda ele, né? Porque uma vez que ele não vai estar sendo perseguido, porque ele tem certeza, ou que está incomodado porque ele tem certeza que ele está sendo perseguido, isso não vai ser uma justificativa para ele buscar um profissional, né? Seja qual profissional for. Mas muitas vezes ele não está conseguindo dormir, ele não consegue ir para a faculdade, ele percebe alguma dificuldade física, e aí eu acho que vale a pena construir com essa pessoa, né, que não tem uma crítica sobre a doença, alguma crítica sobre um possível prejuízo, e de que ele precisa buscar uma ajuda por conta desses prejuízos, tá? A gente não recomenda entrar no delírio, né, assim, poxa, não, é verdade, você está sendo perseguido, então vamos lá, eu vou te ajudar a descobrir quem está te perseguindo, porque isso aí tem voo curto, rapidamente você faz parte do sistema delirante, então isso não é bacana. Também não é confrontar o paciente e dizer, olha, isso que você está dizendo não existe, não acontece completamente, porque se você falar assim de forma muito assertiva nesse sentido, como para ele aquilo é verdade, ele tem uma convicção delirante sobre aquilo, uma convicção absoluta, você só vai gerar um distanciamento. Então, eu sugiro um caminho intermediário de tentar construir porque deve-se buscar ajuda a partir dos prejuízos concretos, né? Eu acho que se for um paciente atendido aí pelo SUS, talvez buscar uma visita de um profissional, de um agente de saúde em casa, para tentar intermediar isso, uma visita da equipe. Eu sei que isso é muito difícil, né? Infelizmente tem uma carência aí, de profissionais que possam fazer esse trabalho, mas é uma possibilidade. E se você tem, né, acesso a um médico, um psiquiatra que possa fazer o acompanhamento, muitas vezes uma visita domiciliar, ela ajuda bastante também a tirar essa barreira de levar o paciente até o consultório. Ok, doutor Ari, muito obrigado. Doutora Clarissa, a pergunta agora é do Euclides Gomes. Ele quer saber se a demora em utilizar antipsicóticos de segunda geração na esquizofrenia pode aumentar a destruição das redes neurais. Pois, Euclides é meu conterrâneo, está aqui no nosso frio de Porto Alegre. Abraço, Euclides. A demora, né, nós vamos considerar aí típicos e atípicos. A demora no tratamento de pessoas com esquizofrenia e os tratamentos intermitentes, de uma maneira geral, eles estão associados a dano cerebral. Mas esse dano cerebral, por que a gente estuda tanto o cérebro? Porque o cérebro, ele é, até o quanto a gente sabe, o principal órgão do nosso corpo que faz essa mediação da gente com o ambiente. O cérebro nosso, humano, ele é o que nos define como seres humanos, como pessoas. O não tratamento, né, dessas doenças psiquiátricas maiores, e que a esquizofrenia está junto, está associado a piores desfechos de comportamento, de cognição. Mas a questão de típico e atípico, né, o que é preconizado, e, enfim, o grande algoritmo, aquele do IPAP, que nós sempre temos que preferir os atípicos, tá? Mas na ausência deles, nós temos que dar típicos na menor dose possível. Então, a principal mensagem é assim,
psicose se trata com antipsicótico e com o antipsicótico que estiver disponível. No Brasil, a gente não tem esse problema, né, gente? Assim, aqui no Brasil já faz quase 2 décadas que muitas dessas medicações atípicas, risperidona, quetiapina, olanzapina, clozapina, elas estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde para pedido de medicamento especial, isso em todas as unidades da federação. Então, aqui não existe a questão do porquê atrasar ou não atrasar o uso dos atípicos. A gente tem que considerar, é claro, dentro do perfil de cada um deles, aquele que vai ser melhor para o paciente em diversos sentidos, né? De ganho de peso, função sexual, aquilo que vai ter a melhor adesão do paciente em médio e longo prazo. Então, acho que essa é a grande questão que tem que ficar bastante consolidada, é que o importante é o tratamento desde o primeiro episódio de esquizofrenia, continuado, sem altos e baixos, sem essa intermitência, assim, às vezes trata, às vezes não trata, tenta parar o remédio. E sim, né, o que é a história natural da esquizofrenia? Que é a esquizofrenia sem tratamento, que o Kraepelin muito bem nos descreveu, é uma demência precoce. Hoje em dia, esse desfecho ele mudou bastante, porque com os tratamentos a gente tem outros desfechos. A gente tem desfechos, em algumas vezes, até bastante favoráveis. Então, a esquizofrenia ela é uma demência precoce quando não tratada. Alguns indivíduos, inexoravelmente, vão ter um curso grave, mas o que é o grande gatilho dessa mudança para ter desfechos bem favoráveis, no sentido cognitivo e de funcionalidade, é o tratamento, desde o primeiro episódio, o tratamento continuado. Então, é não ter duração de psicose não tratada e, principalmente, gente, não ter duração de esquizofrenia refratária não tratada. Psicose na esquizofrenia a gente trata com antipsicótico, e psicose refratária na esquizofrenia se trata com clozapina. Se fosse resumir, né, meninos, é mais ou menos isso aí, assim, mas vou parar de falar, Lucas, passa a bola aí pra... Obrigado, doutora. Doutor Hélio, temos aqui uma pergunta vinda lá do nosso YouTube, na verdade do nosso Instagram, que é da Poliana Ramos. Ela quer saber se a esquizofrenia reage de forma diferente em homens e mulheres. Complicada a pergunta. Então, o que nós sabemos é o seguinte, que eu gostei tanto da resposta da Clarice, que eu só queria acrescentar o seguinte: a esquizofrenia normalmente é tratada com antipsicóticos, típicos ou atípicos, esquizofrenia resistente com clozapina, e sempre, tanto uma quanto a outra, nós devemos adicionar as intervenções psicossociais. Nós temos evidência que as intervenções psicossociais, terapia cognitivo-comportamental, treino de habilidades sociais, terapia ocupacional, interferem e ajudam muito no prognóstico, na evolução, na prevenção da deterioração cognitiva também. O que nós sabemos, assim, há uma clássica curva em que se mostra que o início da esquizofrenia é mais cedo nos homens, com volta de 20 e poucos anos, mais tarde nas mulheres, em torno dos 25, 30. Não raramente mulheres com esquizofrenia já são casadas, apresentam o primeiro episódio logo depois, por exemplo, que tiveram filhos, quanto que isso é um pouco mais difícil de acontecer com homens. Depois dos 40 anos, 45, há um segundo pico. E esse segundo pico é mais frequente, vamos dizer, do aparecimento de, eu não diria que esquizofrenia, mas de transtornos psicóticos em mulheres, em comparação com os homens. E por que vão aparecer esses episódios? Porque há uma hipótese de que os estrógenos protegem
um pouco mais da psicose. E, inclusive, há trabalhos em que foram adicionados estrógenos a antipsicóticos para potencializar o tratamento. Não é infrequente se ver o aparecimento de transtornos delirantes depois dos 50 anos, mais em mulheres do que em homens. Não é esquizofrenia, mas provavelmente pela perda da proteção estrogênica. Certo. Doutor Hélio, a incidência de esquizofrenia resistente, ela é maior em homens? Essa é uma boa pergunta. Que eu saiba, não é, né? Não tem uma distinção entre... É bastante democrática a esquizofrenia. Ela atinge... A grande questão é essa, qual é a prevalência? Eu vi o filme da bebida, um em cada 3, né? Estava falando... Eu acho que é mais. A gente tem nós não sabemos qual é a prevalência, mas provavelmente a esquizofrenia resistente deve ter prevalência no mínimo uns 40% a 50% dos casos. Ok, doutor. Muito obrigado. Doutor Ari, o Ednilson Correia fez mais uma questão lá pelo Facebook, que é a seguinte: é possível comentar sobre a interação psicoterapia e psiquiatria no contexto do tratamento da esquizofrenia refratária? Sim, Ednilson, obrigado, é uma boa pergunta, né? Acaba falando muito de medicação porque existe uma grande questão não atendida na esquizofrenia resistente, que é o uso de clozapina, porque talvez seja possivelmente a única indicação assim, dentro da esquizofrenia de uma medicação que é claramente superior, e infelizmente ela não é usada de forma adequada. A gente tem alguns dados que por exemplo, no sistema público, né, em algumas instituições, até 90% de pacientes que deveriam estar em uso de clozapina não estão. Então isso é uma grande necessidade não atendida. Mas o tratamento da esquizofrenia sempre ele é multiprofissional, sempre, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o controle de sintomas ele é essencial, mas ele não é suficiente. Ele é necessário, mas não é suficiente. O que a gente busca hoje é o que se chama recovery, que é a superação ou recuperação da doença, que significa você viver bem, aceitando que existe uma doença que é a esquizofrenia. Tá? Na esquizofrenia resistente ao tratamento, o próprio professor Hélio tem alguns estudos aqui no Brasil mostrando, né, que a adição de terapia cognitivo-comportamental, que a terapia ocupacional podem ser muito benéficas. E é isso que a gente vê na prática. Uma equipe multiprofissional que trabalha integrada funciona muito bem. Tá? Das psicoterapias, a terapia cognitivo-comportamental é a que tem mais evidência, sobretudo se a gente pensa nos sintomas positivos e sintomas positivos persistentes, residuais. A terapia cognitivo-comportamental é muito boa, pode ser muito positiva. Mas eu diria que qualquer intervenção estruturada que resgate a individualidade, que faça uma boa relação, que dê um espaço para esse paciente falar sobre seus anseios, as suas vontades, que acolha isso e permita esse realmente resgate dessa dimensão que às vezes fica tão prejudicada na doença, né, é muito positivo. Sobretudo se for trabalhado de forma integrada, o terapeuta junto com o psiquiatra, conversando, buscando a lidar com essas dificuldades do dia a dia impostas pela doença. Ok, muito obrigado, doutor Ari. Voltando com a doutora Clarissa, porque a pergunta agora vem do nosso YouTube e é da Sara Nicolelli. Ela escreveu assim: falando sobre esquizofrenia, doutores, se no novo DSM-5 consta que caíram os subtipos de esquizofrenia, por que ainda utilizam da paranoide, catatônica, abefrênica? A pergunta da Sara Nicolelli. Oi, boa noite, Sara. Sara é outra nossa grande conhecida. Obrigada, sim, por estar nos assistindo. Essa pergunta também ela é bem pertinente, né? O primeiro de tudo, assim, por que caiu esses subtipos? Porque o diagnóstico ele serve para nos guiar nas terapias. Terapias, eu digo aqui, tanto farmacológica quanto não farmacológica. Então, o que nós vamos fazer com o paciente? Os diagnósticos em subtipos,
subtipos, tá? Eles acabaram que eles não ajudam a gente, o tratamento, tanto para uma pessoa com esquizofrenia hebefrênica, paranoide, catatônica, enfim, o tratamento é o mesmo. Então, isso foi abolido porque ele não ajuda os clínicos a tomar condutas terapêuticas, né? O que acabou, então, agora ajudando bastante é a questão, assim, de grupos de sintomas, que aí sim, ajuda a tomada de decisões terapêuticas, predominantemente sintomas positivos, negativos, cognitivos, depressivos e assim por diante. Por que ainda, né, Sara, ainda tem isso, enfim, no contexto clínico? Porque isso ainda é uma herança, né? O DSM-5 ele é relativamente recente e dentro da história toda de classificação e de diagnóstico em psiquiatria, o que ficou mais tempo foi esquizofrenia com seus subtipos, paranoide, hebefrênico e assim por diante. Mas agora é uma questão de tempo e de educação continuada dos profissionais, porque ainda é a herança. E a gente sabe que, às vezes, determinadas heranças demoram tempo para terminarem. Né? Mas é bem também pertinente, só reforçar, né, pessoal, que eu estava falando essa questão de medicação, tá? Mas as terapias outras adjuvantes, e não só cognitivo-comportamental, como outras terapias de resgate do indivíduo, elas são importantíssimas, tá? Elas são assim, primordiais no resgate da funcionalidade dessas pessoas com esquizofrenia. E eu também vou ressaltar que o próprio exercício físico, tá? Exercício físico, né? Eu não estou falando correr maratona, se mexer, dar uma caminhadinha, isso já existe evidência também de melhorar a cognição, não só na gente, em todo mundo, mas em pessoas, especificamente em pessoas com esquizofrenia. Ok, muito obrigado, doutora Clarissa. Bom, agora às 21h08, nós temos um recado muito importante para você. Seguindo com o nosso ABPTV ao vivo, doutor Hélio, pelo Instagram recebemos a seguinte pergunta. Em relação à vida funcional do indivíduo, é possível manter a vida normal fazendo uso dos medicamentos e terapia? Essa é a grande... esse é exatamente o conceito que o Ari mencionou de recovery. Exatamente. Não só a melhora dos sintomas, a melhora da funcionalidade. E aí as intervenções psicossociais e o exercício físico, tudo isso pode ser, essas intervenções são necessárias justamente para a recuperação da funcionalidade. O uso dos medicamentos pode melhora muito a sintomatologia, mas a melhora da funcionalidade é adquirida por meio de outros tratamentos complementares. Se eu não entendi a pergunta, se tem a ver alguma coisa com efeitos colaterais. Sim, às vezes pode acontecer de que o uso de antipsicóticos, por exemplo, favoreça o ganho de peso, mas aí exatamente nós temos o exercício físico ou a dieta adequada para que isso não ocorra. O Ari mencionou essa questão do indivíduo apresentar uma mudança no modo de enxergar as coisas. Justamente a terapia cognitivo-comportamental ajuda que o paciente tenha uma outra visão dos seus pensamentos. Isso tem evidência de eficácia. A terapia ocupacional,
que pode melhorar as funções executivas do paciente. Então, tudo isso é possível, sim. Ok, muito obrigado, doutor Hélio. Voltando com o doutor Ari. Doutor Ari, como fazer o diagnóstico diferencial para outros tipos de esquizofrenia, como no caso do transtorno esquizoafetivo? Bom, são dois diagnósticos diferentes, né? Um diagnóstico de esquizofrenia e outro diagnóstico esquizoafetivo. A gente tem um grande chapéu que a gente chama de transtornos psicóticos, tá? Esses transtornos psicóticos, basicamente, é a psicose breve, que é a psicose com menos de um mês, tá? Com pouco prejuízo, autolimitada. Esquizofreniforme em torno de vai de 1 a 6 meses. O transtorno delirante persistente, no qual o indivíduo vai ter, basicamente, o delírio sem os outros comemorativos, o paciente mais preservado, com quadros que duram mais de um mês, tá? Mas normalmente duram muito mais tempo do que isso. E aí você entra na esquizofrenia esquizoafetiva. Esquizofrenia é basicamente uma doença que afeta o pensamento. O critério do DSM-5, basicamente um critério também muito parecido com o do CID-11, vai falar de 5 sintomas que você vai ter que ter: delírios, alucinações, a alteração, desorganização do pensamento, desorganização do comportamento, sintomas negativos. Você tem que ter pelo menos 2 desses sintomas, sendo que um deles tem que ser delírio, alucinação ou desorganização do pensamento. Tá? Então é uma doença claramente psicótica, que afeta o juízo de realidade, afeta o modo como esse indivíduo se relaciona, né, com essa realidade construída socialmente. No transtorno esquizoafetivo, o indivíduo tem essa psicose fora de episódios de humor por pelo menos 2 semanas. Tá? Esse é o critério. E você tem um predomínio de sintomas associados a episódios de humor. Episódios de humor é episódio depressivo ou episódio de mania. Tá? Então, qual que é a ideia? Assim? Basicamente, acho que o grande diagnóstico diferencial seria esquizofrenia de um lado, transtorno bipolar de outro, como sendo a doença em que você tem alternância de episódios de mania e depressão sem uma psicose significativa, sem uma psicose independente dos quadros de humor, e o esquizoafetivo, quando você tem um quadro psicótico que não é explicado pelo quadro de humor e um quadro de humor que não é explicado pela psicose. Basicamente é isso. É um diagnóstico super difícil esse de esquizoafetivo pelo critério, né? Assim, cada clínico vê de uma forma diferente. É um critério que tem algumas deficiências, por exemplo, 60% desses pacientes, eles não mantêm esse diagnóstico ao longo do tempo, tá? Então, assim, na teoria é isso, na prática é um diagnóstico em que você fica em dúvida se tem só no que predomina, se predomina o quadro psicose ou de humor, mas que no fundo você acaba tratando de forma muito próxima, eu diria, do que é a esquizofrenia, e você trata os sintomas de humor quando eles não remitem totalmente com o uso de antipsicótico. Ok, doutor Ari, muito obrigado. Doutora Clarissa, a pergunta agora vem do nosso YouTube, é da Monique Souza. Ela escreveu assim: no caso da pessoa autista, fala-se muito da inteligência fora da curva. Muitos são extremamente inteligentes. No caso da esquizofrenia, isso também ocorre? Monique, obrigada. Essa pergunta fala a respeito de um tema que eu gosto muito, que é essa dicotomia na esquizofrenia entre neurodesenvolvimento e neuroprogressão, neurodegeneração. Então, inteligência, a gente tem que entender o QI como um marcador de neurodesenvolvimento. As pessoas com esquizofrenia, com maiores problemas neurodesenvolvimentais, tendem a ter um prognóstico um pouco pior, no sentido de cognição, de funcionalidade, pelo próprio embasamento que tiveram ao longo da sua formação, como o cérebro se formou. Essa não é uma verdade absoluta de inteligência fora da curva. A gente sabe que a esquizofrenia ela é também uma doença neurodesenvolvimental, bem como o autismo e todas essas doenças neurodesenvolvimentais. O QI, que é o coeficiente de inteligência, mas que ele é um marcador forte de desenvolvimento cerebral, ele acaba sendo, na média, para baixo. Então, a questão de
QI. Então, quanto mais baixo o QI, maior é o risco para esse tipo de transtorno psicosótico. Ok, doutora. Não sei se os meninos querem complementar, porque essa eu acho que é muito intrigante, esse negócio, né, de inteligência fora da curva, para cima, para baixo. Doutor Hélio, gostaria? Doutor Ari? Sim, pacientes com esquizofrenia acho que assim, não são mais inteligentes, ao contrário, eles têm mais risco de perdas cognitivas. Estava lembrando de um estudo que foi feito, acho que na Suécia, de alistados nas Forças Armadas, e foram ver aqueles que desenvolveram psicose. Justamente lá na Suécia mede-se tudo, né? Inclusive o QI, as populações são seguidas, o país não é de forma muito bem feita, e os que ficaram psicóticos foram justamente aqueles que tinham um QI menor em relação aos que não ficaram, né? E aí entra exatamente o que a Clarissa colocou. Você tem uma coisa anterior, que é o neurodesenvolvimento, que a pessoa já não... E outra coisa é a neuroprogressão, a neurodegeneração, que a pessoa perde, né? E existem as duas coisas, e nós estamos ainda procurando saber como é que essas coisas funcionam, né? Ok, doutor Ari, gostaria de comentar algo? Só complementar uma outra perspectiva, o Hélio comentou sobre isso, né, que a gente fala muito dessa questão da inteligência. Os estudos de trajetória de desenvolvimento veem que, em média, pessoas que vão desenvolver esquizofrenia têm uma pequena, um QI um pouquinho abaixo do que as pessoas que não desenvolvem, né? Isso não é uma diferença assim muito gritante, mas é uma pequena diferença. Então essa coisa que eles têm inteligência maior e tudo é diferente da doença bipolar, por exemplo, que você tem algumas evidências mais no sentido contrário. Mas o que eu queria dizer, assim, eu acho que tem uma discussão, por exemplo, sobre o quanto que a genética da esquizofrenia, por exemplo, está associado à criatividade. Então, existe uma série de estudos sobre isso. Eu diria que esses estudos não são tão consistentes assim. Alguns sugerem que nas famílias em que você tem esquizofrenia, você tem pessoas mais criativas, como se a mesma coisa que for dar vulnerabilidade para a doença, né, para alguns indivíduos, para outros pode torná-los mais criativos. Seria até a justificativa de por que esses genes estão aí espalhados, né? Mas são coisas que eu diria assim, que ainda não tem assim, uma consistência maior. Sobre o QI, eu queria só explicar que existem pelo menos 3 elementos aí importantes, né? Existem as perdas que acontecem antes, na fase prodrômica, né? Você sabe que já tem uma queda, às vezes, de rendimento, com dificuldade. É uma dificuldade, a gente fala muito QI, mas o QI é um marcador ruim, porque o QI você junta todas as funções cognitivas como se fosse uma coisa só. Só que, na verdade, o paciente, por exemplo, ele pode ser muito bem verbalmente e mal, por exemplo, em memória visual, sei lá. Então ele pode ter uma área preservada e uma outra prejudicada. E às vezes a gente usa essa ideia do QI como se fosse uma coisa única. Então é importante individualizar e saber qual tipo de prejuízo esse paciente apresenta. Então ele pode apresentar prejuízo antes do início da doença na fase prodrômica. 100% dos pacientes francamente psicóticos, se fizerem um teste de cognição, vão ter um prejuízo no seu desempenho durante a execução do teste pela psicose. Isso não é uma perda, digamos, irreversível. Isso é uma flutuação de desempenho associada à psicose. E isso, normalmente, recupera depois. Alguns pacientes podem recuperar com 1 mês, outros com 2, outros com 6, alguns levam até 1 ano ou 2 para ter uma plena recuperação disso. E existe o que a Clarissa falou da neurodegeneração, que é à medida que você vai tendo vários episódios psicóticos, você vai tendo uma tendência, então aumenta o risco de você ter uma perda, essa sim, talvez, irreversível. E por isso que a gente enfatiza a necessidade de prevenir recaída e a necessidade de você reduzir o tempo de psicose não tratada ou o tempo de psicose total desse paciente. Muitas vezes o paciente se recupera do primeiro episódio, inclusive cognitivamente, mas a partir do segundo e do terceiro, do quarto, isso vai acumulando, e esses indivíduos muitas vezes aí sim tem uma perda mais estrutural, com menos fluidez para recuperar aquilo que eles perderam. Ok, muito obrigado, doutor Ari. Bom, agora às 21h20 é hora de saber o que é destaque no nosso Semana ABP.
Você já se inscreveu no terceiro Congresso Brasileiro de Departamentos e Comissões da ABP? O evento online vai abordar diversos temas, como dependência química, saúde mental da mulher, medicina do sono, psiquiatria forense e muito mais. Acesse www.abp.org.br/cbdc. As inscrições para a sessão de vídeos no 40º Congresso Brasileiro de Psiquiatria estão abertas. Entre no site cbpabp.org.br e saiba como ter a sua assinatura na edição histórica do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Seguindo com o nosso ABP-TV ao vivo, vamos voltar lá com o Dr. Hélio. Dr. Hélio, vou te direcionar aqui a pergunta do Douglas Mota. Ele fez para a gente pelo Instagram. Quer saber o seguinte: em um primeiro surto, como diferenciar os sintomas da esquizofrenia em relação a um quadro de TAB? Pois é, essa é uma grande questão. Isso é uma grande questão e nem sempre nós conseguimos. Eu diria o seguinte: os sintomas psicóticos não são específicos da esquizofrenia e eles podem aparecer no TAB, sobretudo um TAB psicótico, transtorno bipolar psicótico. A grande diferença que nós encontramos em relação aos pacientes com esquizofrenia é que eles têm sintomas negativos. Embotamento afetivo, sobretudo a avolição, a falta de expressividade dos afetos, eles são muito diferentes da depressão. E esses sintomas podem ajudar a diferenciar os dois quadros. Mas, novamente, nós vamos precisar de uma evolução e ver o quanto esses sintomas acabam se tornando proeminentes em pacientes com esquizofrenia. Pacientes com TAB não têm sintomas negativos. A presença de mania, a presença de depressão, elas são sintomas que podem aparecer em pacientes de primeiro episódio psicótico. Tanto assim que nos quadros, a antiga hebefrenia, o subtipo, foi descrita inicialmente como um quadro que se iniciava com a mania. Então, ambos os quadros têm sintomas comuns, ou seja, depressão, mania, psicose. O que diferenciaria, mas nem sempre é tão fácil identificá-los, é a presença de sintomas negativos, que são muito mais característicos de pacientes com esquizofrenia. Obrigado, doutor Hélio. Doutor Ari, pelo Instagram, a Poliana Ramos quer saber como estão os estudos em relação a definir o diagnóstico através de exames clínicos, como o exame de sangue. Obrigado, Poliana. Acho que é uma pergunta que todos nós gostaríamos de ter uma resposta melhor, né? Mas, na prática, o que é que a gente faz? Assim, o diagnóstico de esquizofrenia é um diagnóstico clínico, você detecta essa síndrome que a gente já descreveu aqui, e você usa exames laboratoriais, exames de imagem, para quê? Faz parte do diagnóstico diferencial você excluir o que a gente chama de causas orgânicas, por exemplo, que a esquizofrenia seja causada por um tumor, né, no cérebro, ou que a esquizofrenia seja causada por uma doença autoimune, o lúpus, a psicose seja causada, né? Então, que o quadro psicótico seja melhor explicado por esse quadro clínico. Tá? Então é para isso que a gente pede os exames. Existem estudos com marcadores genéticos, existem estudos com biomarcadores, mesmo no meu doutorado a gente estudou isso, existem algumas coisas promissoras, mas nada assim que você fale, olha, isso aqui dá para ser usado na prática clínica. Tá? Então são várias promessas interessantes, promessas que talvez a gente tenha não um único marcador, mas um painel de marcadores que possam dar uma confiabilidade maior, mas na prática não tem nada que a gente possa usar assim como uma certeza diagnóstica, tá? Então acho que também é importante a família ficar esclarecida sobre isso, né? Porque eu sei da angústia das famílias de ter uma resposta mais objetiva,
mas fora do contexto de pesquisa você não tem nada disso aí que possa ser aplicado na clínica, então tome cuidado com gente que indicar aí testes mirabolantes, coisas muito inovadoras, porque na verdade você não tem nada comprovado cientificamente. Ok, muito obrigado, doutor Ari. Bom, para você que acompanha a gente pelo Instagram, a nossa transmissão vai ser encerrada agora, mas a gente segue ao vivo com a reta final do nosso ABP-TV pelo YouTube e também pelo Facebook da ABP. Voltando com a doutora Clarissa. Doutora Clarissa, existem classes de medicamentos que não devem ser utilizados para o tratamento deste tipo de esquizofrenia? Olha, diversas classes de medicamentos não são indicadas para a esquizofrenia, né? Essa é uma colocação que é bastante ampla. Então, em princípio, quando a gente pensa em esquizofrenia, o grande grupo de medicações indicadas são os antipsicóticos. Quando a gente pensa em esquizofrenia refratária, a grande medicação indicada é a clozapina. Diversas outras medicações psicotrópicas, elas podem ou não ser usadas em adjuvante aos antipsicóticos na esquizofrenia, mas isso muito vai depender individualmente de cada pessoa acometida por essa enfermidade. Mas, em princípio, assim, quando a gente pensa no tratamento, o tratamento básico, então, aquilo que é a indicação, são os antipsicóticos. Sobre poder usar ou não poder usar outras classes de medicação, isso é muito variável. Enfim, a gente tem que talvez pormenorizar melhor esse comentário, porque não dá para dizer, taxar na esquizofrenia, não pode usar determinada coisa ou pode usar outra. Isso vai variar muito, as pessoas são diferentes, a raça humana é heterogênea e a esquizofrenia é bastante heterogênea. E a gente tem, enfim, pessoas com diversas outras vulnerabilidades que isso vai poder ter indicação de um grupo de medicações ou não. Ok, muito obrigado, doutora Clarissa. Doutor Hélio, são 21 horas e 29 minutos, a gente já está chegando aqui na nossa reta final. Eu gostaria já, doutor, de pedir as suas considerações finais sobre o nosso tema de hoje. Bom, em primeiro lugar, novamente agradecer a participação, o convite e aproveitar uma pergunta que foi feita para a professora Clarice, que veio da Sara Nicolelli, com quem a questão dos subtipos, né? Então, eu diria o seguinte: o grande subtipo que nós devemos identificar dentro da esquizofrenia é a esquizofrenia resistente. Essa é a mais importante identificação que nós devemos ter, saber o quanto o paciente está respondendo ao primeiro tratamento, o quanto ele está respondendo ao segundo, e se não respondeu a esses dois, a introdução da clozapina. A demora na identificação dos casos resistentes, e casos resistentes, como foi muito bem colocado pela Clarice, isso não significa cronicidade. A esquizofrenia é uma doença crônica, mas só um grupo e grande desses pacientes são resistentes. É muito importante identificar a esquizofrenia resistente e é muito importante tratá-la com clozapina. Doutor Hélio, muito obrigado pela sua participação aqui nessa noite, nessa edição do ABP-TV. Volte sempre por aqui. Vamos voltar lá com o doutor Ari. Doutor Ari, gostaria também de uma mensagem final sua para a gente, por favor. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui no dia, na semana da pessoa com esquizofrenia, no mês da pessoa com esquizofrenia, poder a ABP ter aberto esse espaço para a gente ter uma série de programas da ABP-TV falando sobre o tema, interagindo com os pais, com os familiares, com os profissionais, é muito positivo. É assim que a gente leva informação, em que a gente também vê quais são as angústias de vocês, e que nessa interação que a gente possa sair
uma visão mais completa, uma visão mais abrangente e melhor informados sobre o que é a esquizofrenia. Mais especificamente no programa de hoje, nós comentamos sobre a esquizofrenia resistente, que é essa condição que aparece, né, após aí falha 2 medicações. Eu queria enfatizar isso, né? Hoje, por muito tempo se achou que clozapina é igual a um paciente mais grave, né? Não é bem verdade. A resistência ao tratamento ela pode acontecer já no primeiro episódio. O paciente pode nunca responder a nenhum antipsicótico, tal da esquizofrenia resistente primária, tá? E é por isso que os critérios hoje te autorizam até a usar a clozapina já tão logo você tem 2 tentativas com falhas, ou seja, com 4, 5 meses, até 6 meses de primeiro episódio, você já poderia, se você tiver essa falha documentada, fazer o início da medicação. E hoje a gente tem essa prática mais interventiva, né? Não no sentido de aumento de dose, mas no sentido de fazer a terapia adequada, de procurar a remissão ao mais rápido possível, o controle dos sintomas o mais rápido possível, porque isso vai garantir que o paciente vai ser tratado com menores doses, vai ter melhor resposta, vai ter menor risco de hospitalização, menor risco de suicídio e até menor risco de resistência ao tratamento. Mas quando o paciente não responde, usar a clozapina rápido é a melhor forma de garantir a resposta à clozapina. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco esse conceito, né? Tentar adotar essa perspectiva da esperança realista, que é pôr os pés no chão e fazer o melhor possível, aquilo que está na nossa mão. E o que está na nossa mão é tratar a doença bem desde o começo, com todos os recursos disponíveis. Falamos muito de medicação, mas lembrando também que a equipe multiprofissional é essencial. Tá? Muitas vezes a vinculação do paciente ao tratamento vai se dar por essa equipe que só agrega no tratamento das pessoas, sobretudo se essa equipe trabalhar de forma integrada. Então acho que essa é a minha consideração final. Queria agradecer a todos que nos assistiram, à ABP e aos colegas de mesa que foram fantásticos. Doutor Ari Gadelha, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Doutora Clarissa, uma mensagem final para a gente, por favor. Então, imensa satisfação em poder encerrar essa atividade junto com os meus queridos colegas e com a participação de vocês até essa hora aqui. É muito importante esses programas porque a esquizofrenia ainda é uma doença que carrega junto muito estigma, muito preconceito. Quando a gente fala de esquizofrenia refratária e o próprio retardo na instauração da clozapina, ela, de certa forma, também tem a ver com estigma, com preconceito. Então, a gente lembrar assim, né, pessoal, que a gente tem que tratar, a gente tem que saber o diagnóstico de uma maneira correta e para poder promover a qualidade e a funcionalidade das pessoas portadoras dessa condição. Muito obrigada pela ABP por proporcionar esse mês inteiro de conversa sobre esquizofrenia. Muitíssimo obrigado, doutora Clarissa, pela sua participação. Muito obrigado também a você que acompanhou a edição de hoje, enviou a sua pergunta. A gente se encontra. Boa noite.